Boa tarde, povo de Igarapé. Meu nome, bom dia, é Hudson. Eu atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre a jornada das consciências nos ciclos cósmicos. Já é conhecido de nossa cultura a tradição de Belo Horizonte como capital mineira, projetada pelos guardiões da Inconfidência, a Cavalaria de Ouro Preto. Foi inspirada em tradições como descrito no Museu Abílio Barreto, tradições ancestrais e cósmicas. A chamada Zaraenla do Livro dos Mormons é a guardiã dos arcos morais, como narrado no Salmo 35. Pois o povo judeu foi serviçal em uma terra sem paga de dinheiro, mas sim uma paga de sabedoria, ou ainda de valores morais. Guardiã dos ciclos, Zaraenla figura como guardiã de Sírius, o chamado ciclo da cheia do rio Nilo. É predestinado um regente, portador de um cajado majestoso, como descrito em Jeremias 49, um pouco antes. Esse rei vem numa necessidade de conhecimento, uma solicitação ao cosmos de autoconhecimento e infusão de energia vril. Há aterramento na antiga Sabará, descanso de Ra, Belo Horizonte, Zaraenla, a Serra do Curral, Del Rey, nome irônico para um indivíduo predestinado a reger uma sociedade. Os chamados ancestrais descreveram analogicamente, através de contos e poemas, as conexões entre agentes-chave. Como na obra de Machado de Assis, Memória Póstuma de Brás Cubas, descreve um agente que traz no bolso uma possível destra, o velho que traz ao bolso, como em Daniel 9, aquele rei de cara feia, que teria trazido cátedras à experiência na terra, cátedras celestes. Ele é abordado por uma cavalaria na figura do velar pela realidade e recebe alguns trocados
Esses trocados correspondem ao investimento de realidade, o chamado encontro de agentes, como no caso de Donald Trump e o nosso ex-presidente Bolsonaro. Aqueles que têm jornada celeste, os chamados príncipes, velam por suas frequências de realidade, os seus poemas e os seus arcos morais conquistados, as suas donzelas, as suas conquistas, como os 12 trabalhos de Hermes, na figura do javali das montanhas, os chamados sândalos para conversar com o cosmos, na figura do filme muito popular nos anos 90, Balto, aquele que leva um lote de remédios durante uma geada, é a figura do êxodo celeste na jornada, na figura da Sibéria, como Gengis Khan. O cosmo é relatado como um local frio. Isso é o que figura os ciclos. Ao estabelecer contato com principados, sábios sacerdotes como Olavo de Carvalho os convencem a uma jornada na Terra de arcos morais, a fim de alcançar a mudança do cenário político, cultural e filosófico, a mudança das frequências de realidade, o chamado, muitas vezes, enlouquecimento. Como na música Delírio de Amor, que hoje vemos na novela Terra Nostra. O investimento dos lombardos na figura dos ítalos, na ancestralidade nacional, de vir em embarcações, trabalhar a terra e enobrecer a cultura brasileira na figura de São Paulo. Investidos de ordem de cavalaria, os paulistas, se aproveitando do arco do fim da escravatura e da proclamação da República, tiveram protagonismo ao engrandecer valores de liberdade, moral e livre mercado. Por isso, São Paulo figura como liderança econômica nos dias de hoje. Fruto do trabalho de cavalarias que fazem o mesmo procedimento. Intercâmbio cultural onírico, como na obra Os Sertões, que narra a revolta de Canudos, onde Prudente de Moraes foi vitorioso. Ele abafou a revolta semi-messiânica na figura da aplicação de leis da Constituição e funcionamento da economia, pois as cavalarias nacionais, na figura dos governantes,
são superiores a de personagens isolados, devido ao valor humano. Na figura de Zaraenla, temos o chamado Afonso Pena. Na figura de Israel Pinheiro, predestinado, governante que teve atuação marcante no cenário nacional. O topo da Afonso Pena, do chamado Curral del Rei, é o local de reunião dos antigos Ros, como narrado no livro A Cidade do Sol. A figura da Pampulha e a Casa do Baile, a hoje atual região do Veneza, é antigo cemitério, como na Lagoa do Nado, de consciências que observavam os ciclos cósmicos. A jornada a Belo Horizonte figura de forma semelhante a uma jornada à mente de Deus. A figura de Betim é a figura de um pássaro, como narrado em Provérbios 31, um pouco antes. Algumas coisas que não posso explicar. O caminho dos pássaros do céu, do barco no mar, e de um enamorado e a sua pretendente no chamado palanquim. Os pássaros figuram como os anjos. Se observarmos o mapa da cidade de Igarapé, se parece com uma mulher com um projeto no braço direito, seus cabelos repousando sobre o ombro, no braço esquerdo, e logo acima uma pedra. A cidade de Bicas figura como uma tartaruga, ou ainda um Atlante. É por isso que o sábio diz que é triste a insubordinação entre as cidades, a mulher adúltera e a antiga titular, se referido a Bicas e Igarapé. Bicas, na figura de São Joaquim, ou ainda Jeoaquim, último rei judeu, narrado na Bíblia, destino dos escrivãos judeus, como mapa sagrado e fonte de tesouro. Os antigos garimpeiros é quem descobriram esta localidade. Aí eu peguei o garfo lá e falou, não, segura, fica perdendo, não. Os chamados neerlandeses, piratas, tinham na América do Sul a figura, bom dia, do Caribe, destino para se utilizarem da sagrada fonte da evolução na Terra, o palanquim de madeira de Salomão, conquistado com a sua destra, os chamados anjos. Betim como um pássaro
Igarapé como a mulher dos projetos, Bicas como Atlântida. Temos Contagem, a chamada Economia ou ainda Receita, até chegar à mente de Deus, Zaraenla. Fruto da jornada dos Rôs, os sacerdotes na figura de Belsazar, guardiões do ciclo das visões, a praça do Parque Municipal, o chamado Acaiaca ou ainda Arcaial. História curiosa, onde os índios relatam galhos, como a genealogia, que figura um que será interconector entre aqueles do Sete Estrelos e as regiões terrenas. A Bíblia narra em Isaías: Salém, Judá reinarão em Sião, e haverá cálculo no monte de Esaú. Mais perto do que esperamos, a chamada Arca, fruto da jornada dos vikings, os chamados da tribo de Benjamim, que trabalharam lagares de desenhos de consciências e seus alimentos, os chamados querubins de Deus, que muitas vezes atacam numa sinfonia de luz, sem forma física conhecida. São as chamadas setas do Cântico de Moisés. O cântico narra uma herança tão certo como a imortalidade do Senhor, que a sua espada afiada irá dividir a herança do seu povo, a fim de que ocorra o noivado ou ainda a jornada rumo a regiões melhores, o chamado paraíso. O antigo rito da terra, o Heliogamos, narrado no Código da Vinci, uma tradição síria, civilização conhecedora dos ciclos, é referida no céu na constelação de Cão Maior e Órion, figurando príncipe e princesa. Os chamados Rôs são guardiões da sequência de pensamentos e projetos a fim de conectar planos e intenções, pois as veredas são sempre as mesmas: melhoria da jornada na Terra. Como na missão dos Ítalos, do delírio de amor ou da batalha de amor em sonho, a mudança das frequências de realidade, superação de locais comuns de conflito, preconceitos, conflitos diversos e investimento na jornada rumo a mútuo usufruir
dos lagares de benevolência do Deus bom, o chamado Abba Pai. A missão da jornada de conexão das consciências do universo. Como dito, os Ros são guardiões de salas de mútuo, projeto e resultado. A nomeação de agentes e estabelecimento de metas é o passo para o dar curso rumo a usufruir de melhores condições de experiência na Terra. Os chamados contratos bilaterais, como muito aguardamos da parte Brasil e América do Norte ou ainda Europa. Há em Betim a atuação de órgãos da Itália, talvez devido a um dever, como narrado no filme The Good Father, de dar curso às faculdades elevadas da consciência, a apreciação à arte, o agir em academias, incursões de camping, o chamado escoteirismo, o conhecer as trilhas naturais da terra de civilizações ancestrais, as mensagens deixadas pelas consciências que aqui trilharam para alcançarmos estágios melhores de usufruir e experiência. O acompanhar de evolução social, projetos culturais de pintura, elaboração de obras literárias, peças de teatro, artesanato em vasos, obras de arte que resultam no turismo internacional. Para isso é preciso ter, além de uma boa inspiração e obra, boa segurança, hospedagem e hospitalidade aos povos que são de outras localidades. Os chamados gênios da arca ou querubins se alimentam de lagares, como narrado no livro de Zacarias 9, a restauração da arca. Porém, como dito em Joel, muitos já se alimentaram em banquetes diversos, não permitindo assim a boa dieta dos gênios, mesmo os arcos morais. Muitas vezes disso advém a situação de, como chamado, obsessão e estado de má situação comunitária. O bom fluir dos gênios e a boa dieta resulta na segurança, mesmo no sentido dos guardiões da moralidade.
o chamado Samuel, querubim do Senhor, foi o que conquistou a terra prometida para o povo judeu. Ele estava provido do vril característico do seu conhecimento para superar as adversidades características do seu empreendimento. Precisamos nos munir em preces e velos comuns de consciências, muitas vezes advindas do 7 estrelo, como narrado que em Sião estará 7 Marias, Judá e ainda mais. Essas consciências têm projetos de conexão de pessoas capacitadas para dar o bom curso no usufruir de capacidades e lagares. O chamado caminho junto ao Éden. A porta a qual o sacerdote se alimenta de pão, como narrado em Ezequiel. Os pães são a veste sagrada. O chamado arco moral. O bom auxílio às consciências na figura de protagonistas sociais resultam no seu reconhecimento como os chamados líderes de empresas e empreendimentos. Essas pessoas são premiadas em prêmios Nobel de Cannes, prêmios diversos, dando títulos e medalhas, até mesmo a nível espiritual e de jornada da consciência, pelo bom curso no uso do bem para elevar a experiência na Terra. Esses são os chamados ROS, as consciências regentes que farão o cálculo no monte de Esaú, muitas vezes chamados de mestres do 7 estrelo. São referidos como os guardiões das ferramentas de contabilidade e salões para projetos. Eles atuam politicamente no manejo das possibilidades. Cada um traz o seu lagar, como referido, velho que no bolso trazia Olavo, que influenciou Bolsonaro, possuidor da destra, como nos Salmos de início 7, que teriam a missão de conquistar o paraíso. Ele, o rei de Daniel 9, que trouxe as consciências através da intercomunicação no cosmos,
como narrado no filme O Sexto Sentido. Também ligados à região do governo militar, aqueles que restauraram o nosso senso de patriotismo devido à atuação mútua com os Estados Unidos no consentimento do famoso milagre econômico que resultou na obra das estradas e dos edifícios que hoje temos. Um intercâmbio de intenções, dando os planos ou camadas para a nova civilização que hoje desconhece o real status econômico e civilizacional do antigo Brasil. Hoje usufruímos de igualdade com muitas civilizações do planeta, graças ao agir conjunto durante o governo militar, que investiu em infraestrutura urbana, aproveitado até o governo Collor, que abriu, sim, após Itamar, após Tancredo, abriu os portos para os produtos estrangeiros, nos tornou uma nação internacional. Na figura de Itamar, após a normalização do real e do dólar, Fernando Henrique, estivemos no plano de fundo da civilização que hoje se encontra. Neste panorama é que encontramos Olavo. As nossas relações ou evoluir de nosso mútuo convívio é que resulta a vinda de consciências. Foi daí que vimos, através até mesmo do catodo da televisão, que nos filmava e enviava informações ao universo de nossa consciência. Catodo, um integrante curioso do circuito, que passa informações de nosso raciocínio e visões, transmitiu ao universo as nossas características e trouxe as consciências que hoje aqui estão. Nós temos sede das experiências que ocorreram nos anos 90. Durante os eventos oníricos e reuniões, o interesse de agir, dando bom curso à jornada profética na Terra e social, foi o que motivou nossas consciências a vir, o cumprimento da promessa do paraíso. E estamos observando o curso da história.
fruto da alta cultura. A chamada bastiana brasileira, Heitor Villa-Lobos, a chamada Assis Chateaubriand, os observantes, guardiões implacáveis do céu, como narrado na música do Clone, guardiões dos pães no altar, a terra, e do material intelectual, material Atlante, pois o rio é o rio da mente. Precisamos dos sândalos, como narrado em Ezequiel, a filha de Irão, destino dos navegantes, a chamada Mona Lisa, local de alta cultura, pintada por Leonardo da Vinci, é ancestralmente o local em que estamos, o Monte Orebo. Precisamos usar dos lagares que aqui estão, dos gênios antigos, da jornada das consciências, que foram descritas em pinturas, como as do Vaticano, para engrandecer a nossa cultura e tornarmos novamente a pátria protagonista no cenário internacional, como nos tempos de Pedro I, em que possuíamos até mesmo território na Europa, a chamada Zenit, local dos portos na região dos Balcãs, de Copenhague, da Gália, Germânia, França. O comércio dessa região era dominado pelo Brasil. Os portos eram do imperador. Empossado por autoridade védica, devido às profecias. A missão que ele tinha de engrandecer este povo culturalmente, devido à biblioteca portuguesa do Graal. O nosso rei tem um Graal onírico, Salmo 76, um pouco antes, fruto da jornada dos navegantes de Faro. As obras portuguesas, a cavalaria da Ordem de Cristo, os chamados templários, não só descobridores, mas portadores de uma missão. Pero Vaz, ao chegar nesta terra, visualizou um monte como o Monte de Babel, uma clara missão, uma clara mensagem da natureza de que ele era portador da missão de dar uma jornada às consciências rumo ao mais alto nível. Intitulado dessa missão, ele deixou um legado, como o da colônia, eles deixaram missões em diversas obras, como relatado na novela A Padroeira, uma fiada se referindo ao Cântico de Moisés, e a pintura Jamilo, uma pintura védica que relata o deus Vishnu com uma espada
desembainhada, dando golpes e forjando a realidade integrada com um gigante, a chamada ressurreição, o corpo cultural que vai desde a ancestralidade do Brasil até os dias de hoje. Isso aconteceria devido a uma missão de um sacerdote para que ocorresse o cumprimento da profecia do Apocalipse. Os portugueses deixaram o seu legado cultural e os seus limites conquistados através de incursões no interior das florestas brasileiras. O chamado Lobo Tavares, que incurtiu dentro da floresta, ampliando os limites dos antigos tratados. Assim nasceu o território brasileiro, guardado por José Bonifácio. Hoje, guardado pelo Exército, que está na missão de proteger a fronteira. Portadores de arsenal bélico, mas talvez carentes da motivação moral, devido muitas vezes o conflito interior, ao observar atos e situações que não se modificam. O exército, chamado Exército de Caxias, ou ainda fruto da Inconfidência e de Tiradentes, é o guardião da ancestralidade brasileira. Velam como no hino de Araúna por uma consciência. Essa é a mitologia do Brasil, a chamada estrela que vem em raios fúlgidos, no ano fotografado de 1889, sendo representada ao norte, muito semelhante a uma espada de Excalibur. Essa consciência desembainhará uma fiada ou um códex que resultará na chegada aos céus. A jornada cultural da Arca, como narrada nas pinturas do livro de Bota, a cavalaria descrita de forma pictória, como usada por membros até mesmo do Sete Estrelo, na figura de Astacheran. Esse lombardo, portador da cavalaria, seria o titular de um êxodo ou de um navegar, compartilhando experiências e narrativas durante o universo. Os chamados Mormons
tem no seu livro a figura dos ancients, conhecedores da forma de conduzir os trabalhos no altar, o pão e o vinho sagrado, o chamado vril e o bom curso do cumprimento das profecias. Esses sacerdotes precisam reivindicar em assembleias solenes no altar o bom curso do cumprir das profecias e do agir de consciências chaves para que mude o cenário nacional. Somos sim a pátria portadora do legado profético, o culminar da jornada, a terra da porta e da escada de ouro. Como será o bom curso desse narrar histórico de nossa civilização? É a dúvida que povoa o imaginário cultural. Eu vou te mandar Progenitora dos sândalos, a cultura americana tem feito filmes para nos dar uma noção do bom curso do cumprimento profético. Porém, cabe a nós investirmos nossa atenção e o bom faro, ou ainda intuição, nos acontecimentos e emaranhamentos do nosso dia a dia, para que o nosso emprego das faculdades ativas resultem no bom participar do narrar histórico, o qual estamos participando. Essa é a mensagem. Tenha um bom dia, uma boa tarde.